Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Rede Previdência, tudo bem com vocês? Rafael Leão por aqui, excepcionalmente na quinta-feira para trazer muita informação, para trazer muita atualização previdenciária também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema 298 da TNU, né? Um tema muito caro àqueles que estão na atuação previdenciária, também muito relevante para os segurados, que vai falar um pouquinho sobre quando você tem uma exposição genérica a hidrocarbonetos de óleos e graxas lá no PPP, no Perfil Profissiográfico Previdenciário, e também no LTCAT, tá? Então, em muitos casos, você tem essa menção genérica desses agentes nocivos, e isso costuma causar bastante problemas ali na hora da aposentadoria, né? Existe uma discussão bastante relevante sobre isso, tá? Então, esse é o vídeo de hoje, né? Que a gente vai falar, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de começar, não se esqueçam aqui de deixar o seu gostei hoje no vídeo, tá certo? Não se esqueçam de recomendar também o canal Rede Previdência para quem tem interesse nesse tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de comentar aqui embaixo o que você pode achar desse vídeo, eventual dúvida, eventual comentário, tá certo, pessoal? Para ajudar sempre o canal Rede Previdência a crescer. Nós temos vídeos aqui diariamente e a gente está sempre trazendo muito conteúdo para vocês. Tá legal, pessoal? Bom, vamos começar então a falar um pouquinho sobre esse tema, tá? O tema 298 da TNU. Como eu disse, é um tema muito relevante porque um problema muito comum nas aposentadorias especiais é o fato de que, em boa parte dos PPPs e LTCATs, você tem uma indicação genérica a hidrocarbonetos e óleos e graxas. Em muitos casos, isso leva até uma situação curiosa, né, por parte dos segurados, porque você tem, por exemplo, um frentista que trabalhou em um posto de gasolina e lá no PPP dele tem escrito hidrocarboneto, né? E a gente sabe que a gasolina, ela contém o benzeno e o frentista, inevitavelmente, vai entrar em contato ali com aquela gasolina. Ou seja, inevitavelmente, o frentista ele vai entrar em contato com o benzeno, tá? Mas aí no PPP dele a gente tem a menção genérica a hidrocarboneto. Isso gerava muita discussão no judiciário, porque se por um lado você tem que aquele tipo de exposição inexoravelmente vai causar o dano à saúde, né, vai causar o risco que haja realmente danos irreversíveis à saúde, por outro lado você tem que aquele agente nocivo não está especificado, né, e foi esse objeto de controvérsia lá na TNU no tema 298. Para períodos anteriores a 5 de março de 97, que foi quando se deu a vigência do decreto 2172 de 97, não havia tanto essa discussão. Por quê? Havia justamente a previsão dos hidrocarbonetos de maneira genérica. Mas a partir desse decreto, a gente tem a necessidade que isso conste de maneira realmente especificada. E aí, qual o problema que isso vai originar? O problema é que, em muitos casos, as empresas, ao elaborarem esse documento, não têm o devido cuidado de indicar qual a composição exata daquele óleo e graxa, qual a composição exata daquele produto, enfim, que o segurado possa estar tendo contato ali, tá? E aí, a TNU se voltou sobre esse tema para falar o seguinte, para falar que, primeiro, quais são as premissas aí desse julgado? Todo hidrocarboneto, ele é um hidrocarboneto nocivo? E aí o voto do relator chega à conclusão que não. Estudos técnicos chegam a essa conclusão que não. Todo óleo e graxa são considerados agentes nocivos? Não, também não. Existem óleos e graxas que não são considerados agentes nocivos. Portanto, o raciocínio do relator é que, via de regra, não se pode considerar como especial somente aquele PPP que só tem a exposição ao hidrocarboneto ou ao óleo e graxa. O que a gente vai precisar é que esse hidrocarboneto esteja especificado e, caso ele esteja presente nos rolos da NR15, da NHO, do próprio decreto 3048, aí sim a gente vai poder considerar. E qual é uma justificativa interessante que o relator dá para isso? Alguns agentes nocivos são analisados de maneira quantitativa e outros são analisados de maneira qualitativa, tá? Então, se a gente não tem a especificação de qual agente nocivo nós estamos tratando, então não dá para saber se a análise vai ser meramente qualitativa ou qualitativa, né? Então, a gente precisa, inevitavelmente, saber qual é aquele agente nocivo para poder justamente averiguar qual tipo de análise a gente vai fazer desse agente nocivo. Para os óleos e graxas, o raciocínio é parecido, tá? Alguns são realmente
nocivos à saúde e outros não, e outros vão depender justamente da quantidade para haver essa definição. Então, é necessário averiguar caso a caso. Outro ponto interessante desse recurso foi que o IBDP buscava que houvesse uma especificação de quais procedimentos aquele segurado que tem um PPP genérico deveria utilizar na justiça para poder produzir essa prova. A TNU afirmou basicamente que ela não pode versar sobre essa matéria processual nesse julgamento de pedido de uniformização, mas ela assegurou o direito do segurado de produzir prova no sentido de especificar qual seria justamente o agente nocivo daquele PPP. Tá? Então, é feita essa ressalva, é uma ressalva importante no voto. Tá? Então, vou trazer aqui alguns trechos para a gente ver, trechos aqui da ementa. Outro ponto também digno de nota é que havia, em um tema anterior da TNU, tema 53, a discussão sobre óleos e graxas, que, a princípio, poderia ensejar o tempo especial, sim, poderia, mas justamente a gente dá uma complementada nesse julgado agora, no tema 298, tá? A TNU vai afirmar o seguinte, que no tema 53, a TNU apenas indica a possibilidade teórica da caracterização da atividade especial quando houver manipulação de óleos e graxas, mas não afirma, tudo corte, que as condições de trabalho serão sempre especiais pela exposição a quaisquer óleos e graxas. E aí no tema 298 a gente faz essa diferenciação. Primeiramente, quanto aos óleos e graxas, eles não são agentes nocivos por si só. Em alguns casos, eles podem conter elementos prejudiciais à saúde, como o benzeno, o carvão, o chumbo, hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. A manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar atividade especial, que é o tema 53 da TNU, desde que haja prova de quais as substâncias sejam compostas por agentes nocivos à saúde, né? De que tais substâncias sejam compostas de agentes nocivos à saúde, que aí vai haver essa especificação. Quanto aos hidrocarbonetos, a menção genérica hidrocarboneto não permite concluir que o trabalho foi exercido em condições especiais, seja porque é insuficiente para indicar que se o elemento potencialmente nocivo à saúde inviabiliza a análise quantitativa ou qualitativa. E aí a gente fica sempre nessa falta dessa informação, se a gente tem análise quantitativa ou qualitativa para aquele agente nocivo. E a última ressalva que é feita é sobre a questão da produção da prova. Então, necessário é garantir a oportunidade de o segurado produzir prova da espécie de hidrocarboneto e da composição do óleo e graxa a que esteja exposto. A forma como essa oportunidade será garantida, porém, é matéria que ultrapassa os limites deste incidente. Cabe aos juizados e às turmas recursais a análise sobre a adoção de regras de experiência, conforme o artigo 375 do CPC, diligências na empresa empregadora ou qualquer outro meio de prova, inclusive a pericial. O que não é possível é admitir a subtração dessa oportunidade probatória com a inviabilização absoluta e definitiva do acesso ao benefício. Portanto, a tese firmada foi que, a partir da vigência do Decreto 2172 de 97, a indicação genérica de exposição a hidrocarbonetos ou óleos e graxas, ainda que de origem mineral, não é suficiente para caracterizar a atividade como especial, sendo indispensável a especificação do agente nocivo. Tá legal, pessoal? Então a gente viu que o julgado, realmente, a gente vai precisar ter uma produção de prova no sentido de verificar, caso a caso, qual é aquele agente nocivo para poder considerar aquela atividade como especial. Tá legal, pessoal? Então foi essa a nossa informação de hoje, a nossa atualização de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fiquem por aqui no Rede Previdência e até a próxima. Voltamos com mais vídeos diariamente. Até a próxima e valeu!